Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Caríssimos irmãos, a liturgia desse domingo nos convida a refletirmos sobre a eleição. Aqui trago nesta reflexão as palavras do cardeal Raniero Cantalamessa para juntos refletirmos sobre a liturgia da palavra desse domingo. A liturgia, desde a primeira leitura, aborda o tema da eleição. No primeiro momento, nós somos chamados a refletir a eleição a partir do pressuposto do chamado de Deus, da eleição de Deus ao povo da primeira aliança. O povo de Deus foi escolhido para, através desse povo, que era um povo frágil, que era um povo pequeno, uma pequena porção, foi este povo que Deus escolheu para que, através dele, ele realizasse obra de salvação. Após Deus ter liberto o povo de Israel da escravidão do Egito, o Senhor faz aliança com este povo no Sinai. O Senhor diz para este povo: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então o Senhor faz aliança com este povo e convida este povo a acolher esta aliança. É belo quando nós meditamos a palavra de Deus e identificamos que Deus sempre cumpre a sua aliança. Deus, quando escolhe, não revoga. Deus, quando nos escolhe, da mesma forma, Deus não revoga a sua eleição. Você que foi escolhido por Deus, você foi alguém que foi pensado, eleito, e recebe da parte de Deus todas as graças para cumprir com fidelidade esta aliança com o Senhor. Da parte de Deus não falta nada. Ele é fiel à aliança e nos convida a escutarmos, como acabamos de escutar na primeira leitura, a escutarmos a sua voz, ouvirdes a minha voz, guardar a minha aliança, e assim seremos a porção escolhida do Senhor dentre os povos. Seremos um reino de sacerdotes e uma nação santa. A segunda leitura de hoje mostra não somente uma eleição de Deus por nós. No primeiro momento, Deus nos escolhe. Mas a escolha de Deus é uma escolha que nós não temos realmente mérito algum. Na leitura que escutamos de São Paulo aos Romanos, São Paulo diz: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Então, esse Deus que nos escolheu, como escutamos na primeira leitura, esse Deus nos dá a graça de sermos justificados pelo seu sangue. O Pai envia o seu Filho, e o seu Filho cumpre o desígnio do Pai de reconciliar toda a humanidade. Vejam, até mesmo quando nós não cumprimos a aliança para com Deus, Deus revisita a nossa vida para assim nos dar a graça de nos voltarmos para a comunhão com o Pai. Deus, de diversos modos,
vai trazendo-nos de volta para a comunhão. Deus, de diversos modos, vai nos trazendo para perto de si. Por que Ele faz isso? Porque Ele é amor, porque Ele nos ama, porque por cada um de nós Ele deu a vida. Vejam, São Paulo diz que dificilmente alguém seria capaz de dar a vida por alguém que seja bom. Talvez alguém fosse capaz de dar a vida por alguém que seja bom. Mas quando Jesus entrou na nossa história, se encarnou, Ele não veio para dar a vida por pessoas que eram boas, por justos, por homens bons. Ele veio dar a vida por todos nós. Ele veio dar a vida pelos pecadores. Como no domingo passado, nós escutávamos o relato da eleição de Mateus. O Senhor que visitou a coletoria de impostos. Ele foi naquele lugar que se encontrava Mateus. E o lugar que se encontrava Mateus era uma realidade de pecado. O trabalho de Mateus era um trabalho que o ligava a pecado. Certo é que a palavra de Deus diz que Mateus era um coletor de impostos, para ressaltar onde Deus foi visitar Mateus. E ao mesmo tempo, o olhar de Mateus, ou melhor, o olhar de Jesus para com Mateus. Jesus olha para Mateus e não condena Mateus pelo seu pecado. Jesus olha para Mateus e diz: segue-me. Mesmo conhecendo o coração de Mateus, a condição interior de Mateus, Jesus o convidou a deixar o seu pecado e segui-lo. Saia de trás da coletoria de impostos, vem e segue-me. Deus nos escolhe, nos elege e não por mérito nosso, nos faz seus discípulos. E o evangelho de hoje, ele traz também um texto que nos faz refletir sobre eleição. Porque o texto de hoje mostra aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para serem os seus apóstolos. Aqueles que estariam mais próximos do Senhor. Aqueles que conduziriam o rebanho de Deus. Aqueles que, amados por Deus, amariam também o povo confiado por Deus a eles. No final do evangelho de hoje, o relato diz, no último versículo, versículo 8 diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. No caminho que a liturgia de hoje nos conduz, muito a partir das palavras do cardeal Raniero Cantalamessa, Deus nos escolhe, em primeiro lugar, para sermos o seu povo. E claro, essa eleição não visa simplesmente a nós. Esse mesmo Deus que nos escolhe, Ele dá a vida por nós, mostra que a sua escolha é uma escolha gratuita, não é uma escolha que tem por fundamento os nossos méritos, mas tem por fundamento o seu amor. O seu amor, que é um amor sem condições, um amor gratuito, um amor pessoal. E por fim, o evangelho que traz a finalidade da eleição. A finalidade da eleição de Deus por nós é, na verdade, a missão. Não tem sentido Deus nos escolher para não vivermos o compromisso de entregarmos a nossa vida pela salvação do mundo. Ele que deu a vida por nós, nos chama a darmos a nossa vida pelo mundo. Vós recebestes de graça, portanto, deveis dar de graça aquilo que recebestes. Isso precisa estar muito presente no nosso coração, no coração de todos os fiéis batizados, no coração de nós, membros da comunidade de vida e de aliança, no coração dos vocacionados que aqui estão participando desta celebração, que, trilhando esse caminho vocacional, compreendem que esse passo vocacional diz respeito à compreensão de uma eleição e do desejo de
comprometer a sua vida pela salvação do mundo. Como da mesma forma todos os outros irmãos e irmãs que participam dessa Eucaristia, que são consagrados através do seu batismo, são chamados a compreender o verdadeiro sentido que passa pelo nosso batismo, pelas nossas consagrações. Deus nos faz eleitos e nos chama também, através da nossa eleição, darmos a nossa vida pela salvação do mundo. Queridos irmãos, seria da nossa parte uma compreensão muito frágil, muito limitada, medíocre até, poderia dizer, se nós achássemos que tanto Deus faz por nós, mas que esse amor de Deus deve se encerrar simplesmente em nós mesmos. Não, Deus faz muito por nós, e assim como Ele faz por nós, tantos outros precisam conhecer o amor e a misericórdia de Deus. Essa experiência do amor de Deus que nós fazemos deve também atingir a tantos outros irmãos. Foi por todos que Ele deu a vida na cruz. O Filho de Deus não veio ao mundo para salvar alguns, mas para salvar a todos. Não veio ao mundo para condenar ninguém, mas veio ao mundo para reabilitar a todos, inclusive aqueles que se encontram numa situação de pecado, afastados da graça, afastados do perdão e da generosidade do Pai. Também a estes, Jesus nos convida a anunciarmos a salvação, eleitos em vista de um povo. Que Deus nos dê essa graça de, aprofundando a sua palavra, crescermos nessa consciência missionária que todos devemos ter. Essa consciência missionária que deve nos levar a atos concretos de sacrifício, de oferta, de um sim generoso em vista da salvação do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.